Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos, em aprendendo as lições que nos serão dadas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. De Oliveira Machado. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos, dando sequência ao Livro dos Espíritos, né? Semana passada fiquei privada aí da companhia de vocês, mas eu estava bem ligadinha aqui. Estava numa cadeira de dentista e não estava nem um pouco confortável. Mas aí que eu pensei aqui mesmo, né? Para melhorar mais ainda. Bem, nós estamos entrando no capítulo, na outra parte, na quarta, primeira, segunda, terceira, quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Aliás, quarta não, acho que terceira, que trata das leis morais. Então começa esse capítulo, Kardec definindo a lei natural. Né? Então eu tenho um assunto aqui que tem algumas coisas que ilustram essa palestra, mas é tudo que está lá em O Livro dos Espíritos, né? As questões, que é a 614, que é o início desse capítulo, falando sobre a lei natural. Então, a partir daí, nós estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi daqui, dessa parte do livro, que Kardec desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, a última parte, ele desenvolveu o céu e o inferno, que a gente vai ver que é muito bom, que é a justiça divina, né? Que aí responde muita coisa mesmo dos nossos questionamentos. E nesse capítulo todo, nessa parte aqui do Livro dos Espíritos, nós vamos ao encontro dos mandamentos que Moisés trouxe. Nós vamos ao encontro do primeiro plano de Deus para nós, onde ele traz tudo no imperativo negativo, para forçar realmente, dar uma força grande aí ao não fazer aquilo que ele não recomenda que seja feito. Então nós vamos entrar nessa parte muito interessante, começando com as leis, com a lei natural. Desde que se empenhou em devassar os mistérios da natureza, o homem constatou que o universo é regido por leis naturais que sustentam seu equilíbrio. E leis que estão acima do nosso controle. Quando às vezes a gente encontra pessoas, eu sou ateu. Não, todo mundo tem o direito de pensar do jeitinho que quer, né? Aí eu sempre faço assim uma pergunta a essa pessoa. Você é ateu por não aceitar o Deus das religiões? Ou você é ateu por não achar que exista algo superior a nós? E essa pergunta o ateu não está muito acostumado a receber, né? Ele não está muito acostumado. Quando fala que é ateu, o sujeito, nossa, mas você não acredita em Deus? E daí? Né? Ele pode não acreditar no Deus que as religiões apresentam, um Deus antropomórfico, né, que realmente a gente não consegue alcançar a sutileza, né, desse conceito. Aí realmente as pessoas veem as coisas que acontecem no mundo, né, veem a miséria, a violência, a fome, as tragédias, tudo acontecendo, e se esse Deus que as religiões propõem, esse Deus segundo o que a gente aprende, soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares,
vê tudo que acontece e pode tudo. Aí a gente começa a questionar como isso pode ser real. Como pode ser verdadeiro isso aí? Porque se nós estivermos diante de uma situação, seja ela qual for, que a gente possa evitar, para que um mal não aconteça, para que não se realize algo trágico, né, ruim, a gente vai fazer. Né? A gente vai fazer. Se a gente estiver num parque de diversões, ou um parquinho público, ou uma praça, e a gente vir uma criança correndo atrás de uma bola, e essa bola está se encaminhando para a rua. Às vezes a pessoa que é responsável por essa criança não está vendo, se distraiu por alguma razão e a bola está rolando e a criança atrás. Aí alguém vê, né? Vê que vem carro, que a criança vai para a rua atrás da bola. O que essa pessoa que está vendo faz? Ela vai atrás dessa criança, vai dar um jeito, ela nem pensa que ela pode morrer, mas algo ela quer fazer. Ou ela pega a criança no colo, ou ela empurra a criança, e às vezes quando isso acontece, é atropelado pelo veículo, alguma coisa a pessoa tenta fazer sem medir as consequências, porque a única coisa que ela tem em mente é salvar a criança. Então ela vai fazer de tudo para ela salvar essa criança. Bem, nós não somos deuses. Nós não somos onipotentes, nem oniscientes, nem onipresentes, e muito menos soberanamente justos. Porque nós erramos, temos paixões, temos inferioridades. Então, por que com tudo isso, com toda essa inferioridade que carregamos, nós faríamos o que este Deus proposto para todos nós não faz? Porque ele pode. Ele é, o que a gente aprende, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente e é soberanamente justo e bom. Então ele reúne todas as virtudes necessárias para nos livrar de todo e qualquer mal que possa vir a nos acontecer. E ele não faz, né? Porque se aquela pessoa não vir aquela criança, corre um sério risco de morte, é uma bala perdida que entra dentro de uma escola e alcança uma criança, ou então entra pela janela ou pela parede da casa de alguém e alcança aquela pessoa dormindo na sua cama. Se nós pudéssemos evitar isso, nós evitaríamos. Então, por que é que Deus não evita? Então, as pessoas que não encontram respostas para isso, essas pessoas, que Deus é esse? É a pergunta que se faz. Que Deus é esse? Que pode evitar e não evita. Né? Alguma coisa de mal e não evita. Aí a pessoa, então, fica numa condição de totalmente desacreditar desse Deus que as religiões apresentam. Mas, ainda, antes de falar no princípio básico da doutrina, que nos leva a entender esse fato, porque ele não faz, vamos pensar de outra forma. Não vamos pensar no Deus das religiões, nesse Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. Não vamos pensar nisso. Quando se olha para a natureza, quando olhamos para esse universo maravilhoso, quanto mais sondas são lançadas ao universo, mais abismados ficam os cientistas, né, os físicos. Quanto mais se estuda, ao contrário do que a gente pensa, mais alguém se aproxima de algo parecido com Deus, porque ele não consegue explicar. Então, quanto mais cálculos, né, como eu já falei aqui, que eles chegaram à conclusão que existe uma relação
perfeita entre o microcosmo e o macrocosmo, porque é o mesmo cálculo matemático para baixo, né, no negativo e no positivo, que é o 1 seguido de 40 zeros, o 10 elevado à 39ª potência. Eles encontram isso, as medidas no macro e no cosmo, no macro e no micro. Então, essa precisão leva a crer, né, que existe um ser superior que coordena o universo. Planejou, criou e mantém. Porque as leis que regem o universo, elas não se mantêm totalmente. A manutenção até que pode ser por conta delas, mas até que chegasse a essa lei, isso não vem do acaso. Porque o acaso nada pode criar. Numa bela exposição em Paris, houve um diálogo muito interessante entre Braille e Laplace. A teoria de Laplace é que a Terra, o universo, surgiu do nada. Né? Que o universo surgiu do nada. Aí, nessa exposição, Braille, ele não enxergava, né? Ele criou o método Braille dos pontinhos. Ele conversando com alguém, chegou então Laplace, conversando ali, aí começou a observar uma maquete belíssima do sistema solar. Linda a maquete, segundo o relato. E ele ficou maravilhado, né? Ficou abismado. Aí começou a fazer perguntas para si mesmo, né? Nossa, quem criou essa coisa linda? Quem fez essa obra de arte? Braille ouviu, falou assim, ninguém. Aí ele, como ninguém? Alguém tem que ter feito essa obra de arte. Ele falou, foi o nada. Veio do nada. Aí ele falou, não pode vir do nada. Uma obra dessa não pode sair do nada. Aí Brian falou, você disse que o modelo original saiu do nada? Por que esse aí não pode ter saído do nada? Porque ele era adepto de que o universo criou-se por si mesmo. Saiu do nada. Né? Então é interessante esse diálogo deles dois, porque se nós olharmos esse universo, tivéssemos oportunidade, né, como Einstein teve, de num momento de premiação magma, né, por Deus, ele pôde, não sabemos como, ou num desligamento, ou num êxtase, ou como, não sei, numa dupla vista, ele conseguiu observar como o universo funciona. E aí ele conseguiu fechar a lei da relatividade dele. Então, num grande prêmio desse, se a gente pudesse, num minutinho que fosse, né, olhar esse universo maravilhoso em funcionamento, jamais negaríamos a existência de um ser superior. Não estamos falando do Deus das religiões, e sim de um ser superior, porque se nós não conseguimos fazer tudo isso, se não somos os autores dessa obra de arte que é o universo, e a prova dos físicos de que ele não surgiu do nada, porque o nada pode criar, e com a precisão que ele tem, logicamente que tem que ter alguém muito superior, ou algo muito superior, que nos leva a crer que existe alguém no controle disso tudo, né? Independentemente dos seus atributos ou não. Aí, a consequência de todo esse pensamento e essa análise vai cair na justiça e no conhecimento, assim, totalmente perfeito de tudo isso, porque é um funcionamento perfeito que tem o universo. As leis, elas existem aí e são as leis físicas, as leis do universo, e ninguém vai contra isso. E essas leis todas, elas foram descobertas
por conta da observação de olhos atentos e inteligência, né, sem limite, ávida de respostas para o que observava e o que via acontecer no universo, né? Aí entra aquela questão, tem que ser alguém muito perfeito para criar tudo isso. E o que é perfeito não é mal. O que é perfeito não é ruim. Então só pode ser justo, soberanamente justo e bom, para criar tudo isso. Aí a gente vai, através desse raciocínio, chegar não apenas no Deus que as religiões propõem, com todas os seus atributos, mas na certeza de que existe um ser superior. E a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é sobre isso. Quando Kardec perguntou aos espíritos sobre Deus, ele não personificou, ele não deu oportunidade de dizer algo que se parecesse com alguém. Por isso ele perguntou o que é e não quem é. O que é Deus? E eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí não tem briga com o ateu. Porque o ateu, ele é ateu por causa do Deus das religiões. Mas um ateu inteligente não nega a existência de um ser superior, porque se ele for inteligente, ele terá estudado, ele não terá argumentos contra a existência desse ser superior, porque ele sabe perfeitamente que o nada não cria nada, que alguém teve que criar. Algo teve que criar tudo isso aí. Então essa é a grande diferença, né, dos ateus, porque realmente alguém não consegue conceber a ideia de que um mal possa ser evitado por esse ser superior e não é. E não é evitado, porque as coisas acontecem, a violência acontece, a atrocidade acontece, né, tudo acontece com, entre aspas, inocentes na Terra, principalmente se for criança. Se for criança, fica pior ainda. Porque a gente não consegue entender que a criança, ela tem a aparência da inocência, mas ela não é inocente porque ela não foi criada agora. O espiritismo não é adepto do criacionismo, e sim do reencarnacionismo. Então os espíritos passam por inúmeras experiências na matéria, para alcançar o aperfeiçoamento. Aí, com a lei da reencarnação, das expiações e das provações que a alma tem que passar na Terra, entendemos perfeitamente por que esse ser superior não evita aquilo que nós evitaríamos. Porque ele é onisciente, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele pode tudo. Então ele vê ele sabe das nossas necessidades. E ao encarnarmos, nós fazemos uma escolha de provas e expiações, e aí está a grande bênção que Deus nos dá, que é a oportunidade de resgatar o nosso passado delituoso. Então nós salvaríamos, porque nós não temos conhecimento disso. A gente não sabe o que aquela criança tem que passar, o que ela escolheu, aquela alma escolheu para ela, né, junto com toda a família. Então, por mais que nós queiramos proteger e controlar a vida dos nossos amores, nós não podemos, porque isso está fora do nosso alcance, fora do nosso controle. Porque cada um que nasce traz um plano de viagem, uma escolha de provas e expiações, que para vivê-las, nós todos teremos que obedecer à lei natural para que a gente possa sair vitorioso dessa situação, né, de vida que nós estamos vivendo aqui. Então a lei natural é a lei de Deus. Dessa aí a gente não pode escapar e não escapa. E todas as vezes que há uma transgressão dessa lei, o sofrimento se instala em cada um de nós.
Um Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos, 614, que se deve entender por lei natural? E eles respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós somos desobedientes, né? Já falamos aqui em outras oportunidades e faremos uma abordagem melhor sobre obediência, porque obediência é a chave da felicidade. É a chave da felicidade. Obediência à lei divina. E isso em pequena escala, todas as vezes que a gente transgride leis humanas, nós sofremos consequências. Imaginemos transgredir a lei divina. É eterna a lei de Deus? Kardec pergunta. E eles respondem, eterna e imutável como o próprio Deus. Imutável como o próprio Deus, tá vendo? Aqui nós temos a soberania da justiça, porque o que não tem soberania de justiça não muda. Aliás, muda, né? Na 616, Kardec pergunta, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E eles respondem, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas que são. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, os princípios da lei divina são os mesmos em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer mundo, em qualquer cultura. O que as leis divinas abrangem? Kardec pergunta. Que a gente pensa mais é na questão moral, né? Na questão espiritual. Então ele pergunta, o que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais do que alguma coisa, a mais do que a conduta moral? E eles respondem assim, todas as da natureza, as leis da natureza, são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então engloba tudo, né? Até porque o universo tem a sua parte de matéria que tem que obedecer às leis impostas pelo Criador, para que haja uma harmonia nesse universo, né? Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Aí a gente vai pensar, né? Porque senão, se as leis estivessem escritas num livro, né, se alguém tivesse que ter aptidões especiais para conhecê-las, Deus seria injusto. Aí a justiça já estaria fora de seus atributos. Porque tem pessoas que não sabem ler, tem culturas, né, que não têm acesso a isso. Então, como seria isso, né? Então, a resposta que eles dão a essa questão. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então ninguém vai ficar parado para sempre, estagnado para sempre. Ninguém é ignorante ou mau, ele está num tempo de ignorância, de maldade, mas existe a lei do progresso, que essa lei é divina, e tudo caminha para a perfeição. Nós não seremos absolutamente perfeitos, mas seremos perfeitos com relação aos mundos
em que estivermos vivendo, passando. A hora que nós nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos perfeitos com relação a um mundo igual a esse, de provação e expiação, não é aqui nem em outro igual a esse que a gente vai ficar. Então, quando a gente reclamar, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo, que realmente o nosso mundo é triste, é muito bom, porque é uma escola de vida para nós. Mas é um mundo onde o mal impera, a maldade impera. Né? Como diz Rui Barbosa, de tanto ver, né, a maldade, tanto ver as coisas erradas, o homem de bem tem vergonha de ser honesto. Realmente, hoje em dia a gente tem vergonha de ser honesto, porque a gente só vê o que rouba, o que explora, né, o que violenta. Só esses aí que estão se dando bem, né, aos olhos do mundo. Mas, na verdade, não é assim. Né? A verdade não é essa. Isso é uma doce ilusão, né, de ótica nossa, porque realmente não é isso que, na verdade, acontece. Todos aqueles que são desobedientes à lei divina terão que espiar tanto, terão que provar tanto, e a gente não sabe nem se vão fazer isso em planos como esse que estão vivendo, que ainda estão achando ruim. Para eles não, né, que está ótimo. Agora vai acontecer aquilo que falamos quando falamos sobre metempsicose. São almas que vão ser aproveitadas por causa do conhecimento intelectual em mundos piores que esse que a gente está vivendo, que é de provação e expiação, em mundos primitivos. Como aqueles povos que focalizamos, que vieram para cá com a ideia da metempsicose, porque desobedeceram à lei, viriam em corpos de animais. Não vieram em corpos de animais, vieram em corpos humanos, só que primatas, muito atrasados. Então é dura, vai ser muito duro o resgate dessas almas que realmente colocam toda a questão material, né, à frente dos valores espirituais. Vai ser muito dura o resgate dessas almas, muito. É algo que a gente tem que realmente pensar sobre isso, né? Quando a gente acha que eles estão se dando bem, porque não estão. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, e as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, e a sua história envolve a descoberta dessas leis. Então está tudo, né? Está tudo no mecanismo perfeito aí nesse universo. Procurando explicar os movimentos dos astros, ou o fato de retornarem ao solo os objetos atirados ao alto, tivemos Isaac Newton, grande físico inglês do século XVII, que escreveu ao observar uma maçã, segundo a história é assim, eu não sei se foi dessa forma, né? Uma maçã desprender do galho, né? Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias que as separa. Quantas pessoas observaram frutos caindo, objetos caindo, que se eu pudesse largar isso aqui, isso vai para o chão? Né? Qualquer coisa que tiver na nossa mão que a gente larga, cai. Então, quantas pessoas... É só observar a data em que Newton observou isso e para trás, né? Desde que o homem está no mundo. Ninguém se interessou tanto, ou se interessou, não levou o estudo à frente, mas ele era atento. Então, ele, com isso, descobriu uma das leis fundamentais do universo, que é a lei de atração. Enunciava um dos princípios fundamentais da física, a lei de gravitação universal, que é a lei de atração. E essa lei engloba tanto a parte material quanto a parte moral. Porque nós sabemos que o nosso pensamento, por essa lei de atração, atrai influências boas se eles forem bons, ruins se os nossos pensamentos forem ruins. Então, essa lei que mantém os átomos organizadinhos da maneira que eles se organizam,
para que a variedade incomensurável de matéria pudesse existir no universo. E que mantém os astros nos seus pontos, para que não caiam uns sobre os outros e não vivam se chocando, para que a Lua seja o equilíbrio da Terra, que é a âncora da Terra, e não caia sobre nós, né? Então são leis, é a lei principal de movimento universal, que todos observaram, todo mundo, ninguém se interessou tanto quanto ele. Não precisou de ler nos livros? Não, porque nem estava lá. Nem estava lá, né? A lei não estava escrita, foi ele que escreveu. Então, se nós tivéssemos que aprender as leis de Deus somente nos livros, seria uma tremenda injustiça. Mas não é bem assim que acontece. Ela está na natureza. A própria Terra, com seus sistemas ecológicos, geológicos, climáticos, hidrográficos, é um imenso organismo orientado por leis naturais que sustentam a vida. A cada dia mais, os cientistas vão se compenetrando da imperiosa necessidade de respeitar a natureza, que sempre reagirá aos abusos do homem, com males variados, resultantes do chamado desequilíbrio ecológico. Está doendo isso na nossa carne. Esse espinho está espetado na nossa carne, não é? Como diz Paulo, que nós só conseguimos compreender a dor do outro quando o espinho que está na carne do outro espeta na nossa. E esse espinho está espetado na carne de todos nós. Nós estamos sofrendo um impacto terrível da má utilização dos recursos naturais. E daí para pior, né? Pelo menos não a curto prazo, a gente tem uma esperança de muita melhora. Claro que vai melhorar, porque o homem não pode destruir se Deus não quiser. Mas nós temos que sofrer as consequências do que a gente faz. A gente tem que responder pelo que a gente faz, para a gente aprender. Porque quem não aprende pelo amor, acaba aprendendo pela dor. As outras leis dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, e são essas as leis morais. Uma das mais estranhas contradições do comportamento humano está em variadas correntes científicas e filosóficas que negam a existência do Criador. Não obstante constatarem que a criação transcende a capacidade humana e que o acaso nada pode criar. Foi o que a gente falou. Então, que não se creia naquele Deus das religiões, mas que se admita, porque senão será falta de inteligência, a existência de um ser superior que coordena tudo. E se coordena tudo, há algo que está longe do nosso controle. Na verdade, a gente sempre tem falado que a gente aprende isso com os espíritos. Só está no nosso controle a nossa vida. A vida de alguém, a vida da terra, a vida de outro, não está no nosso controle. Mas é de nossa responsabilidade não transgredir essas leis, porque senão seremos responsabilizados pela nossa inferioridade com relação a isso. É algo como apreciar um relógio sem admitir a existência do relojoeiro. Apreciamos esse universo maravilhoso, mas não queremos admitir a presença, né, imanente de um ser superior. É como observar um relógio que funciona perfeitamente bem e achar que ele saiu do nada, que não teve aí uma pessoa, um profissional criando aquela obra, né? Voltaire não era religioso, odiava a religião. Voltaire era muito engraçado às vezes. É um filósofo que eu gosto muito, mas ele era doido barrido, né?
E essa questão de religião, ele tinha horror de religião, horror. Jamais Voltaire admitiu um Deus de religião. Mas olha o que disse ele. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Mas não era o Deus das religiões, era esse ser superior. Ele odiava a religião, ele não gostava. Então ele usou a palavra, porque era a palavra que ele teria que usar mesmo. Mas se não existisse, ele teria que ser inventado para poder dar a ele, né, o crédito da sua obra. Reconhecia que é impossível explicar o universo sem a presença de um ser supremo que o idealizou e sustenta. Então tá. Ele idealizou, ele criou, ele sustenta, e aí? Aonde está escrita essa lei então? Aonde que nós vamos ler isso para aprender, para vivenciarmos a lei, né? Para obedecermos essa lei divina? Kardec também perguntou, né, aos espíritos, onde está escrita a lei natural, a lei de Deus? E eles mais que depressa respondem, na consciência, que é lugar melhor. Quem foge da própria consciência? Quem foge disso? Ninguém. Ninguém foge da consciência. A consciência é a energia, é a alma. Ninguém foge. Está lá, está na nossa consciência escrita a lei de Deus. O corpo, encarnados, somos um universo em pequena escala, onde se manifestam leis físicas e morais, atuando simultaneamente em nossa organização corporal e espiritual. A gente tem um universo em nós, né? É como se a nossa organização física, ela fosse um universo. Ela é tão organizada, ela é tão perfeita, ela nos seus mecanismos, o cérebro, os próprios cientistas dessa linha, eles não conseguem entender muito bem, os médicos não conseguem entender muito bem. Aqui em Friburgo tem um médico, que eu não sei se ele ainda está clinicando, que ele falou que quando ele tiver alguma coisa, ele morre em casa, mas que procurar médicos jamais. Eu ria muito quando eu estava ouvindo isso. Eu falei assim, olha, então o que eu faço na tua mãe, cara? Ele falou, não, é sério? Eu morro em casa. Eu falei, mas por quê? Porque médico não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente supõe, a gente imagina, a gente pede um exame, pede outro. Agora, é difícil demais a gente conseguir entender esse mecanismo todo. A gente pensa que sabe, a gente acha que sabe. Na maioria das vezes acerta, mas eu tenho medo. Ele falava assim, eu tenho muito medo. Ele é muito engraçado. Hein? Então, nessa situação que a gente vivencia, se a lei não tivesse escrita onde a gente pudesse ler, e qualquer pessoa pudesse ler, seria uma tremenda injustiça. O corpo possui regras que, quando não são respeitadas por nós, nos fazem sofrer. Então, essa máquina é um universo em miniatura. É perfeito. Se a gente transgride a lei, pode estar certo, a gente vai sofrer. Paulo disse, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Todos nós, né, fazemos. Assim, a lei de causa e efeito nos ensina, sem que precisemos recorrer às regras morais escritas nos livros. Em nossos relacionamentos, somos cobrados pela nossa consciência todas as vezes que não nos conduzimos de acordo com o que pensamos ser certo. É o arrependimento, é o remorso. Toda vez que a gente sente um arrependimento é porque a gente leu lá na consciência e viu que não agimos de acordo com o que deveríamos agir. Então, isso aí é lendo a lei divina. Voltaire faz referência à obra História do Baixo Império, onde ele leu assim: os cristãos
tinham uma moral. Já os pagãos não tinham nenhuma moral. E comenta. Ele leu isso não era a palavra dele, tá? Voltaire fez referência a essa obra, História do Baixo Império, onde ele leu isso. Os cristãos tinham uma moral, já os pagãos não tinham nenhuma moral. E comentem, aí Voltaire comenta isso. Ah, Senhor Lebeau, o autor da obra. Assim como há somente uma geometria, os agricultores, os operários, os artesãos nunca frequentaram cursos de moral. Tampouco leram Cícero ou Aristóteles. Todavia, contando que reflitam, são, sem o saberem, discípulos de Cícero. O tintureiro indiano, o pastor tártaro e o marujo inglês conhecem o justo e o injusto. Não foi Confúcio que inventou um sistema de moral tal como se edifica um sistema de física. Foi no coração de todos os homens que encontrou a moral. Então, realmente, se a gente não tivesse a lei em nós, como fariam essas pessoas que não têm acesso à letra, que não têm acesso, né, a um livro onde elas pudessem estar escritas? Não seriam imoralizados, então, não seriam obedientes à lei divina, porque não teriam condições para isso. Então, Deus jamais colocaria sua lei num livro. Jamais. Ele colocaria sua lei na sua obra, na natureza, no universo, né, em tudo. Ele colocaria, e principalmente na consciência do ser mais importante que ele fez, que é aquele que pode fazer considerações a respeito dessas leis, que é o homem. A moral não reside na superstição, não reside nos cerimoniais, nada tem de comum com os dogmas. Nunca será demais repetir que todos os dogmas são diferentes, mas que a moral é a mesma em todos os homens que usam a razão. Em suma, a moral vem de Deus, como a luz. As nossas superstições são apenas trevas. A moral está no coração dos homens. Isso é um fragmento do livro de Natura Deorum, que discute teologia e foi considerado por Voltaire, possivelmente, o melhor livro de toda a antiguidade. Só por essa citação a gente vê que é uma obra de valor. Na 631, Kardec pergunta: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? O bem e o mal é a nossa próxima conversa aqui, né? E eles respondem: sim, tem que ter. Se ele não tiver, como que ele vai fazer escolhas? Ele não pode nem ser responsabilizado por escolher alguma coisa ruim. Eles então respondem para Kardec: sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Lógico, olha que coisa lógica. Ele tem que acreditar no ser superior e tem que querer conhecer isso tudo. Como tantos que viram maçã cair da macieira e nunca se perguntaram nada, Isaac um dia perguntou. Ele quis conhecer e descobriu essa lei, né? Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro, o bem do mal. Então, claro que no início somos guiados pelos instintos, que nunca erram, ainda uma reminiscência do reino da inteligência inferior, por qual nosso material passou, e aos pouquinhos vamos desenvolvendo a inteligência que vai nos dando a capacidade de escolher, já que a gente está aprendendo. Então, o desenvolvimento intelectual vem antes. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Pergunta inteligente, Kardec. A gente fica nesse dilema às vezes, né? Aí Jesus respondeu assim. Os espíritos responderam assim: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não, e tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis.
Hoje não vai dar tempo, mas eu vou trazer, porque está dentro desse esquema, aquele texto que uma vez eu prometi, o que eu preciso de saber, o que eu sempre precisei de saber, eu aprendi no jardim de infância, é isso aí. Só isso, parece tão simples, né? Vede o que quereris que vos fizessem tudo, e tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Só que é tão difícil que a gente não consegue se colocar nesse processo empático, né? Na 633, Kardec pergunta: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele, na lei natural, a regra desta conduta e um guia seguro? É o que a gente quer saber para a gente não errar. A gente encontra, né, esse guia seguro, eles respondem assim: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. É igual à alimentação. A gente está se alimentando, está comendo alguma coisa que a gente gosta, mas que nem nos faz tanto bem. Se a gente não fala assim, basta, chega e para, vamos passar muito mal. Não só pelo excesso, quanto pela qualidade que não era adequada à nossa organização. Então, é sofrimento na certa. Reivindica-se justiça, condena-se a corrupção, a exploração, a desonestidade, é o que mais a gente está fazendo agora, né? Mas muitos não condenam a ideia de levar vantagem em tudo. De não devolverem o troco a mais, de mentirem em suas transações, de se aproveitarem da ignorância de alguns, de usarem de sua influência, não obstante o prejuízo de alguém, né? A gente tem que pensar nisso. Nós estamos criticando muito o que está aí, mas se a gente fizer uma análise do nosso comportamento, às vezes a gente está fazendo igual ou pior. Tudo isso é transgressão de lei. E quem transgride faz com conhecimento de causa, porque sabe o que está fazendo, né? Quando a pessoa não devolve um troco, ela sabe que ela está errada, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que aquele funcionário que ganha um salário mínimo vai ter que cobrir aquilo ali, que vai faltar. Ela sabe disso e ela faz, né? Não se importa. Ah, o supermercado cobra caro, todo dia aumenta, está rico, mas não, o supermercado vai pagar isso não. É o caixa, é a criatura que está ali, é a pobre moça ou rapaz que está ali atrás do seu pão de cada dia que vai pagar, né? Então nós fazemos essas coisas e reclamamos, né? Que o outro tem conta aqui ou acolá, mas é só numa escala maior, porque o erro é o mesmo. É a imoralidade, é a inferioridade, é o roubo, é a mesma coisa. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Mas quando são corruptos, elas são inúteis. Né? São inúteis. Para que lei? Eu não vou obedecer mesmo, pode botar quantos quiser. Né? E assim passamos pela vida, muitas vezes, anestesiados diante do que sabemos. Somos cabides de conhecimento, só isso. E o que é muito pior, tomamos atitudes indignas e imorais para defender a dignidade e a moralidade que pregamos. Mas fazemos isso indignamente. Né? Fazemos isso indignamente. Vamos ser Robin Hood. Vamos roubar dos pobres para entregar aos ricos. Né? Então eu quero ser digno cometendo uma indignidade, né? Eu não sei se vocês já viram, eu vi e deveria ter
visto novamente, para até fazer melhor comentário a respeito, um filme que eu adorei, mas ele não é um filme bom de se ver. As paisagens são tristes, é um filme escuro, mas a mensagem desse filme é maravilhosa. O Livro de Eli, não sei se vocês já assistiram. O Livro de Eli. Bem escrito Eli, né? Então aqui a gente fala Eli, eles falam Eli, seja como for. É com Denzel Washington, que é um ator maravilhoso, né? A temática ele tinha a tarefa de levar o exemplar do livro sagrado para um local específico, onde a terra recomeçaria a sua civilização após uma guerra que quase terminou com ela. Então as imagens são fortes do filme, as pessoas brigando, se ferindo, se matando por causa de algum objeto, uma coisa horrível. Ele o protegia como se fora a sua própria vida. Já havia 30 anos que ele caminhava. Pensa bem, 30 anos caminhando, protegendo com a própria vida aquele livro. Tendo que se separar dele para salvar a vida de sua amiga, foi questionado por ela, que lhe disse que nunca imaginaria que se separasse dele. Então ele disse a ela assim: fiz o que tinha que fazer. Os 30 anos que ficou comigo, e eu lendo todos os dias, preocupei-me tanto em mantê-lo seguro, que me esqueci de viver o que aprendi com ele. Faça pelos outros mais do que faz por si mesmo. Eu não preciso mais dele. Aí ele fica sem o livro. Mas ele continua a sua caminhada. Não vou contar nada mais para vocês poderem assistir. Vejam, é muito interessante. Depois a gente até fala alguma coisa a respeito dele aqui. A palavra escrita se perde no tempo e na interpretação das pessoas que o fazem de acordo com o seu ponto de vista e suas conveniências. Mas, infelizmente, ainda precisamos dela para que possamos despertar e ler a verdadeira lei de Deus, que está escrita em nossa consciência. Então, por que nós temos essa codificação? Por que nós temos o evangelho tradicional, a Bíblia? Por que a gente tem essas coisas todas, né? Por que nós temos os livros védicos? Por que a gente tem tudo isso? Porque a gente precisa ler. Porque a leitura nos faz querer ler a própria consciência. Ela nos desperta para isso, mas não é fundamental. Fundamental é a observação à natureza. Como eu disse, aprendemos com todos os reinos, porque todos os reinos nos dão lições valiosíssimas de vida. Algo que não aprendemos às vezes nos livros. Na 621A, Kardec pergunta: desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe a revelem? E eles respondem: essa questão, 621A, gostaria muito que vocês lessem em casa com atenção. Ele a havia esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, no Evangelho Essênio da Paz, Jesus falava para um grupo de enfermos e paralíticos que o questionavam: mestre, quais são essas leis da vida? Fica conosco um pouco mais e ensina-nos. Queremos escutar seus ensinamentos para que possamos nos curar e nos tornarmos retos. Jesus então responde. Sentou-se no meio deles e respondeu: em verdade vos digo que ninguém pode ser feliz, exceto quem cumpre a lei. E os demais lhe responderam: todos cumprimos a lei de Moisés, nosso legislador, tal como estão escritas nas Sagradas Escrituras. E Jesus respondeu:
não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Em verdade vos digo que Moisés não recebeu de Deus suas leis por escrito, senão através da palavra viva. A lei é a palavra viva de Deus vivo, dada aos profetas vivos para os homens vivos. E onde quer que haja vida, está escrita a lei. Esse vivos aqui não é encarnado, é desperto para a vida verdadeira, né? É atento, é querendo saber, ávido de conhecimento. Podeis encontrá-la na erva, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu, nos peixes do mar, porém buscai principalmente em vós mesmos. Pois em verdade vos digo que todas as coisas vivas encontram-se mais perto de Deus que a escritura que está desprovida de vida. Deus fez a vida e todas as coisas vivas de tal modo que ensinassem ao homem, por meio da palavra sempre viva, as leis do Deus verdadeiro. Deus não escreveu as leis nas páginas dos livros, senão em vosso coração e em vosso espírito. Encontram-se em vossa respiração, em vosso sangue, em vossos ossos, em vossa carne, em vossos intestinos, em vossos olhos, em vossos ouvidos e em cada pequena parte de vosso corpo. Então, presentes no ar, na água, na terra, nas plantas, nos raios do sol, nas profundidades e nas alturas, todas falam para que entendais a língua e a vontade de Deus vivo. Isso aqui está escrito no Evangelho dos Essênios. Porém, vós cerrais vossos olhos para não ver, e tapais vossos ouvidos para não ouvir. Em verdade vos digo que a Escritura é a obra do homem, porém a vida e todas as suas hostes são obra do nosso Deus. Por que não escutais as palavras que estão escritas em suas obras? E por que estudais as Escrituras mortas, que são a obra das mãos do homem? Então, isso tudo aqui foi encontrado naquele Evangelho dos Essênios, que Jesus, com certeza, que foi considerado não legal, né? Mas é agnóstico. Mas isso aqui, com certeza, ele diria. Então, eu não tenho dúvida nenhuma da veracidade desses ensinamentos aqui que Jesus falou vivamente ali, né? E não foi copiado, nem relembrado por ninguém. Na 626, está lá. As leis naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele, conhecidas por intuição, eles respondem: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-la desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Isso está lá na 626. Aí a gente termina com a prece que ele faz perto de morrer. Ele diz assim, ele ilustrou muito bem, né, quando ele falou que não precisava mais do livro, ele tinha tudo em si. Então ele faz essa prece, termina o filme com essa prece: Senhor, obrigado por me dar força e convicção para concluir a tarefa que me confiou. Obrigado por me guiar sem hesitar, através de muitos obstáculos em meu caminho, e por me manter determinado quando o mundo parecia perdido. Agradeço por sua proteção e seus sinais ao longo do caminho. Obrigado pelo bem que eu possa ter feito, e lamento muito pelo mal
agradeço pela amizade que fiz e, por favor, proteja como o Senhor me protegeu, que é a tal moça. Obrigada por finalmente me permitir descansar. Estou muito cansado, mas eu agora vou para o meu descanso em paz, sabendo que agi corretamente enquanto vivi nesta terra. Combati um bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Essa prece é lindíssima e ela encaixa perfeitamente para cada um de nós. Que Jesus continue nos abençoando, nos dando oportunidades valiosas de aprendizado, porque o conhecimento sozinho não vale, mas o conhecimento colocado na corrente do pensamento é o que realmente vai nos salvar, vai nos ajudar a ler a lei de Deus na nossa consciência. Muita paz para todos.